que as minhas referências de vida eram de pessoas que não tinham ensino superior, as pessoas próximas de mim. Então eu sabia que as pessoas tinham profissões e que elas estudavam alguma coisa para viver essas profissões, mas eu não tinha nenhum exemplo de ninguém próximo que tinha feito faculdade, né? Olá, boa tarde, gente. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Psi, Histórias Inspiradoras, e hoje contamos com a enorme presença da Paula Medeiros, uma psicóloga que hoje atua como psicóloga clínica e também é membro do ORÉ, Coletivo Solidário, e ela vai contar um pouco mais da trajetória dela para a gente. Paula, muito obrigada por estar aqui, a gente agradece muito a sua presença e estou muito curiosa para saber um pouco mais da sua trajetória profissional, como que você chegou até aqui. Eu que agradeço o convite e a apresentação como uma história inspiradora. É até engraçado pensar isso. Muito legal estar com você, Ju, e participar do projeto. Acho que é a primeira vez que eu vou contar a minha história, sim. Vamos ver como é que sai. Legal, legal. A minha história na psicologia começou com um pouco de sorte, assim. Quando eu escolhi a faculdade, eu não sabia muito bem o que era psicologia. Acho que um pouco antes de, inclusive, prestar, né, as provas para entrar na faculdade, eu não sabia muito bem nem o que era a faculdade. Eu fui descobrindo muito próximo, assim, na escola, né? Acho que as minhas referências de vida eram de pessoas que não tinham ensino superior, as pessoas próximas de mim. Então, eu sabia que as pessoas tinham profissões e que elas estudavam alguma coisa para viver essas profissões, mas eu não tinha nenhum exemplo de ninguém próximo que tinha feito faculdade, né? Eu fui entendendo isso no ensino médio. Eu entrei numa escola particular como bolsista, e aí lá eles tinham um projeto muito focado em que os alunos bolsistas conseguissem bolsas no ProUni, né? O projeto do ensino médio lá era muito focado nisso. E aí lá eu fui descobrindo o que era, tipo, vestibular, o que era faculdade, que opções de profissão existiam, né? Acho que antes, para mim, era uma coisa muito de, tipo, você termina de estudar e você trabalha, como a ordem natural das coisas, né? E aí, nessa época, eu era uma pessoa muito envolvida com a religião, na comunidade onde eu morava, que acho que é o lugar onde muitas pessoas vão acessar coisas, né, quando elas estão na periferia, estudos e, sei lá, vida comunitária e amigos e tudo mais, e cultura, né? E aí, nessa comunidade, tinha um projeto de uma psicóloga que foi fazer orientação profissional com as pessoas da comunidade, assim. Uhum. E aí, nessa época, inclusive, eu ajudei ela a organizar lá com o pessoal, que era uma coisa que eu fazia bastante, sem entender muito bem o que era. E aí eu participei também da orientação profissional. Eu não lembro o que saiu para mim de possibilidades, eu lembro que eu gostei do trabalho dela. Você falou, não sei o que quero ser, mas talvez quero ser como você. Eu achei muito legal, assim, o trabalho dela. E depois ela ficou fazendo psicoterapia com algumas pessoas, assim, na comunidade. Aí eu entrei, fiz psicoterapia com ela, alguns meses, assim. E aí eu tive mais certeza que talvez eu quisesse fazer aquilo, apesar de eu não entender muito bem o que era. Assim. E aí estava meio na época do vestibular, eu prestei para psicologia. Acho que o primeiro ano que eu prestei, eu me embananei muito com as inscrições do ProUni mesmo. Uhum. Não escrevi errado, foi tipo meio caótico. Mas é todo um processo bem complexo mesmo, né? Sim, e aí nessas burocracias eu me perdi, assim, não, eu até passei numa faculdade, mas aí depois tipo, as pessoas me ajudaram a entender que com a nota que eu tinha eu conseguia passar em outras faculdades que podiam ser melhores. Aí eu fiquei um ano num cursinho popular que tinha na comunidade, prestei de novo e aí entrei. Aí eu consegui a bolsa na Mackenzie, naquele ano caótico que roubaram a prova do Enem. Então, eu entrei meio atrasada, assim, e aí lá foi um mundo diferente, assim. Demorou, eu acho que uns 2 anos para eu assimilar o que estava rolando, assim, o que era, que lugar era aquele, que pessoas eram aquelas. Acho que o primeiro ano eu fiquei totalmente perdida. Tenho até dificuldade de ter memória, assim, de como que era. Depois eu fui me ajeitando, me aproximando de umas pessoas, né, fazendo amigas e tal, e aí foi ficando um pouquinho mais fácil. Uhum. E até esse momento, a sua referência do que era ser psicóloga era aquela moça. Era aquela moça, eu já não fazia mais terapia com ela, encerrou o projeto, sim.
Acho que nesses primeiros anos da faculdade também foram anos que eu fui me afastando um pouco da minha vida religiosa, né? Tipo, da minha prática religiosa na época. Acho que algumas coisas já não faziam muito sentido e também começou a vida caótica de, para fazer a faculdade, mesmo com bolsa, eu precisava trabalhar para pagar as coisas, tipo, sei lá, comer na rua, pagar transporte, né? E aí, ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade, aí eu comecei a trabalhar para ter essa grana e aí o tempo fica, tipo, todo ocupado, né? Uhum. Então, entrei aí nessa vida meio maluca. Aí, a partir daí, foram os professores, né? Outras pessoas que foram aparecendo, assim. Mas demorou um tempo para eu entender o que era a primeira faculdade. A psicologia demorou muito mais. Acho que a psicologia foi fazendo mais sentido para mim quando eu comecei a entender que tinham trabalhos mais coletivos na psicologia. E aí, não porque os trabalhos individuais, né, na clínica individual, não tivessem valor, mas porque acho que pelas referências que eu tinha, mesmo tendo feito, né, a psicoterapia com a terapeuta lá da comunidade, eu achava estranho, assim, isso. Eu achava, não encaixava, assim, não sei explicar. E aí, quando eu tive mais acesso a trabalhos com grupo, trabalhos institucionais, acho que o trabalho na saúde pública, aí eu entendi o que era aquilo, assim, eu consegui assimilar melhor. Então, quando eu comecei a ter acesso a esse lugar da psicologia, aí eu comecei a me identificar mais, assim, com a profissão e a ter referências que faziam mais sentido. Até hoje a gente tenta entender o que é a psicologia. Sim. E aí eu fiz algumas coisas, fiz iniciação científica para ver se era uma coisa que fazia sentido. Na época foi muito bom, assim, para mim, mas foi me aproximando muito desse rolê mais coletivo, mais comunitário e do movimento social da luta antimanicomial. Acho que foi uma das coisas que me encantaram, assim, na época, e aí me aproximando desse movimento, aí eu descobri que existia economia solidária, descobri algumas outras coisas que fizeram sentido para mim. Então, eu comecei a ir numas reuniões da rede, fui numa manifestação, entrevistei uma galera para uns trabalhos da faculdade, da luta antimanicomial e tal. Inclusive, porque aí, nessa época eu descobri o que eram os manicômios, o que foi o trabalho da psicologia, né? E da psiquiatria também, uns tempos atrás, e até hoje ainda e acho que descobrir essas coisas que pareciam horríveis e descobrir pessoas que, em alguma medida, iam ressignificando isso e lutando contra isso. Assim. Aí deu uma animada um pouco maior. O meu TCC foi sobre economia solidária também, fiz com 2 colegas. Brevemente, antes de você continuar, o que é economia solidária? Vai que muita gente não conhece. Sim. Economia solidária é uma expressão do cooperativismo, vou usar essa palavra, nem sei se está certo, mas muito brasileira, assim. Então, é um jeito como que no Brasil o cooperativismo foi se estabelecendo, né? É um jeito diferente de organizar o trabalho, que existem em outros países, né? Existem cooperativas em muitos lugares, e aí no Brasil foi se estabelecendo com esse nome, assim. A ideia é uma economia de troca mais justa, né? Em que ninguém da rede econômica saia perdendo, né? Que as pessoas estejam satisfeitas aí e bem, né, com essas trocas. Eu conheci a economia solidária e o cooperativismo na saúde mental. Então, eu conheci pelos empreendimentos de saúde mental das usuárias, dos usuários da rede de saúde pública que achavam um jeito de se organizar para trabalhar, né? Pessoas com questões de saúde mental, principalmente mais graves, que é quem a gente acessava no CAPS, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de sustentar o trabalho no modelo tradicional, assim, elas são retiradas do mercado de trabalho, o mercado de trabalho não sustenta, né? O que elas precisam de suporte ou de atenção, assim. E aí, no Brasil, a economia solidária apareceu como uma alternativa de pensar o direito dessas pessoas de trabalharem, de se organizarem coletivamente, né, e trabalharem. E aí eu conheci a economia solidária nesse lugar, mas existem cooperativas de muitas coisas, né, não só dentro da saúde mental, assim, existem cooperativas agrícolas, cooperativas de serviço, né, no Brasil, às vezes usando o termo economia solidária, às vezes usando o cooperativismo. Uhum. Muito bom. E aí, isso acabou juntando essa sua identificação maior com a questão mais coletiva junto da psicologia, né? Isso acabou juntando, sim, e era um jeito de trabalho que eu via acontecendo e que eu pensava muito. Acho que desde
dessa época do TCC, assim, eu estranhava muito que em saúde mental, só as usuárias e os usuários de serviço se organizavam assim. Aham. E uma qualidade, né? As profissionais que eu encontrava, elas eram quase todas trabalhadoras do SUS. As pessoas dos empreendimentos, né, que tiravam ali o seu sustento, eram as usuárias. E o modelo fazia muito sentido. E aí eu sempre pensava, tipo, por que que não tem, né, uma organização de um empreendimento para pessoas que são trabalhadoras da saúde também, já que a alternativa para isso que a gente via, tipo, fora do SUS, né, fora desse lugar, ou a mais conhecida para o trabalho em psicologia é o trabalho clínico, né? Acho que o trabalho com convênios, né, o trabalho para clínicas e tal. Existem outras organizações, mas que aí entram no modelo tradicional de trabalho, no mercado mais capitalista, né? Uhum. Então já aparecia um pouco esse bem mal estruturado, mas aparecia esse estranhamento na minha cabeça, assim, nessa época. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @goodpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. Se a gente acredita nesse projeto de economia, nesse outro formato, por que não a gente estar nesse formato também, né? Exatamente. Aí foi meio por aí que eu me aproximei da economia solidária, terminando a faculdade. Acho que teve aquele momento que juntou com as minhas colegas, inclusive, né, da gente pensar, tipo, e agora? O que a gente faz, né? Todo mundo está relatando esse período de, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, acho que eu entendi que um caminho mais seguro para mim, né, inclusive porque acho que precisava continuar trabalhando, né, estava muito cansada de ter trabalhado, trabalhava no comércio, né, durante a Toda a faculdade, graduação. toda a graduação. Muito puxado. Foi um tanto puxado, assim, porque aí eu trabalhava de final de semana, que era num restaurante que eu trabalhava, e estudava durante a semana, e estava fazendo a iniciação também, então era, tipo, meio o tempo todo fora de casa, estava super cansada, e aí eu pensava que, tipo, continuar nesse ritmo até, acho que se é necessário, rolaria, mas eu encontrei no meio dos estágios e, né, conversando com as pessoas, teve até um grupo que a gente fez na faculdade, as alunas que se organizaram, o professor ajudou para pensar, né, tipo, possibilidades de futuro, aí chamavam pessoas, a gente conversava com elas, foi bem legal esse grupo. E aí, conhecendo algumas pessoas, assim, eu encontrei a ideia de fazer uma pós, uma especialização em algum lugar que me remunerasse por isso, né, então e em saúde mental, que era o que eu estava gostando mais. E aí eu descobri as residências em saúde mental. Em saúde, no geral, eu prestei para outras coisas também, e descobri um projeto no CAPS Itapeva, de especialização, que também tinha uma bolsa. Fui focando um pouco nisso, assim, porque eu fui entendendo que, eu achava que eu precisava estudar mais, que acho que todo mundo sai com essa insegurança, né, da graduação. Sim. Não me sentia muito pronta, assim, para trabalhar direto, mas saí da especialização sem me sentir pronta também, então acho que isso não Essa tá tão sensação bem ocupada. honesta. E era uma coisa que ia me dar grana, né, para eu seguir a vida, assim. E isso é muito importante, porque acho que quando a gente pensa em contar as trajetórias mesmo, passa muito por isso também, assim, de literalmente como você chegou lá, sabe? Eu acho que você tá contando isso porque é a realidade da vida também, né? Eu precisava ser remunerada, eu precisava de um salário. Claro, tem diferentes realidades de gente que se forma e pode ter um paciente na clínica, né? E ficar, enfim, em outras realidades. Mas isso de, bom, preciso unir o que eu preciso com o que eu quero, quais as possibilidades. Isso é muito difícil e complexo. Então, a gente também queria ouvir, gosta de ouvir outras histórias para saber realmente como as pessoas alcançaram, sabe? E eu acho que o que você está contando é perfeito, porque você foi, é isso. Fui articulando com professoras da graduação, fui falando com colegas. Geralmente é assim que a gente vai se virando, né? Uhum. Sim, e fui descobrindo no tipo, campo de estágio. Eu fiz estágio no CAPS Itapeva, né? Eu descobri que lá tem residência e tem essa especialização, que não sei se tem ainda, né? Não sei como tá, mas na época tinha essa especialização, e aí juntava essas coisas que eu precisava, assim, e que eu queria também, né? Eu gostei muito dos estágios no CAPS, gostei muito do trabalho com saúde, assim. A iniciação que eu fiz foi num ambiente mais hospitalar, apesar de ser uma iniciação
um trabalho em pesquisa, né? Então era uma pesquisona, assim, meio quantitativa, uma brisa que faz muito tempo que eu não vivencio mais, mas foi legal, assim. Mas era no ambiente hospitalar, e aí também fui afinando que talvez o hospital não fizesse tanto sentido, gostava mais da ideia de uma saúde mais na rede mais básica, né, ou mesmo no CAPS, na rede de saúde mental, e aí foi encaixando muito bem, e aí prestei para esses lugares, e aí eu passei na residência, passei e escolhi a residência de saúde mental da Escola de Enfermagem. Legal. Da USP. E aí era uma residência multiprofissional, então tinham terapeutas ocupacionais, enfermeiras e psicólogas. Uhum. Era a primeira turma da residência, e aí entrei, o que foi ótimo, porque a bolsa de residência era muito boa na época, para minha realidade, né, para o jeito que eu estava vivendo e tal. Então também me deu uma estruturada boa na vida, assim. Foi inclusive isso que me fez escolher entre a residência e a especialização, por exemplo. A especialização era uma bolsa bem menor, que aí eu ia precisar continuar trabalhando em outros lugares, né? E aí entrei na residência e foi, acho que de novo, uma coisa muito, muito boa, assim. Eu tenho uma amiga que odeia que eu fale que eu tive sorte nas coisas, ela briga comigo quando eu digo. Mas acho que foi um pouco de sorte, assim, na escolha. Você fez boas escolhas, né? É. E aí a residência foi uma residência legal, acho que foi muito boa, porque a proposta da residência era passar por todos os serviços de saúde da RAPS, Uhum. da rede, né? RAPS é o quê? Conte pra gente. É a rede de atenção psicossocial. É como se organiza, né? A rede de atenção em saúde mental no SUS. Então, eu passei pela atenção básica, na UBS, passei no NASF, dentro da UBS, que é um grupo de saúde mental, né, dentro das UBSs que existem. Eu fiz estágio numa UBS muito legal, que era a primeira UBS integral, era um projeto na época da prefeitura, então tinha uma equipe de saúde mental grande, assim, era uma UBS muito, muito boa, profissionais muito bons, muito legais, muito disponíveis. Passei no CAPS, aí numa atenção um pouquinho mais especializada, no CAPS Itaim, também é um lugar muito bom, com pessoas muito disponíveis, uma estrutura muito legal, assim, para aprender. É isso que eu chamo de sorte. Assim. E passei no pronto-socorro, passei no CAPS infantil, que aí foi uma optativa minha, dava para escolher outras coisas. E passei na área de gestão, que é na Coordenadoria de Saúde Mental de São Paulo. Aí a gente ficava um tempo em cada serviço trabalhando mesmo. Nossa. Era intenso, sim, eram 60 horas semanais que a gente fazia. E aí, dentro dessas horas, a gente tinha. A maioria do tempo era de trabalho nos serviços, e aí, uma vez por semana, a gente tinha aulas lá na escola de enfermagem, junto com outras turmas de residência, ou às vezes só a gente da saúde mental. E eu imagino aqui, te ouvindo, muito, muito interessante, que você, nesses vários lugares que você foi passando, você foi vendo várias formas de se organizar, vários projetos, várias formas de atender a população. Teve coisas que te marcaram muito, assim, um projeto, um grupo, um projeto que te marcou muito, te chamou a atenção? Acho que os projetos de economia solidária me marcaram, acho que por uma predisposição que eu já tinha, mas nesses lugares a gente conviveu com empreendimentos de economia solidária desse modelo que eu falei, né, de acesso ao direito de trabalho para pessoas que eram usuárias do serviço. Uhum. Então, o Barbie Butantan era, e acho que ainda é, alocado no CAPS Itaim, né? E um dos projetos que a gente acompanhou na residência foi a implementação, inauguração, né, a conquista do espaço do ponto de economia solidária da Benedito Calixto, que é um ponto onde os empreendimentos poderiam, né, estar incluídos numa rota de venda, né, numa rota de estarem sendo vistos pela sociedade, venderem os produtos, fazerem eventos, um espaço onde eles poderiam produzir, se encontrar, se reunir, né? E aí a nossa turma de residência participou dessa implementação e da rotina do Barbie Butantan, quando a gente estava no Itaim, em outros lugares, e conheceu outros empreendimentos passando, né, pelos serviços e tal. Então, esses projetos acho que me marcaram porque já fazia sentido, e aí todos esses questionamentos, eu nem lembro se esses questionamentos
projetos que eu contei, eu tive na graduação ou foi na residência, acho que foram sendo construídos nesse caminho, né? O CAPES Itapeva também tem projetos que eu me aproximei, mais pelo ponto Benedito até do que quando eu fiz estágio, porque o estágio era um estágio a gente fazia um grupo sobre moradia, e aí eu via o empreendimento que tinha lá, mas eu não me aproximei tanto. Quando eu estava na ponta, eu me aproximei mais, e de outros empreendimentos que foram aparecendo, que a ideia é que as pessoas da Rede Oeste, que tinham empreendimentos, comporiam o ponto Benedito e o ponto Butantã, que estavam meio na mesma época. E aí a gente ficou no Benedito. Uhum. E que são históricos, né? Assim, você acompanhou a inauguração de algo histórico Sim. que existe até hoje. É muito legal. E nesse lugar de trabalho, que acho que na época era o que me atraía muito, assim, para o trabalho, que era a gente fazia acompanhamento, a gente conversava, a gente fazia atendimento, mas a gente pintava a parede, a gente varria o chão, a gente montava a mesa para os produtos, né? Que acho que é uma coisa do trabalho muito na vida das pessoas, assim, e isso era muito legal, assim, me fazia muito bem. Diz muito também da economia solidária, assim, de construir as coisas com as próprias mãos, né? Quem faz é vocês mesmos, assim, né? Sim, sim. E foi bem interessante, assim, essa época é bem marcante. Então, acho que os projetos que tinham a ver com a economia solidária me marcaram bastante. E uma outra coisa que aconteceu, que eu acho até meio esquisito, assim, quando eu localizo nesse lugar, é que foi na residência que eu comecei a me aproximar e a gostar de fazer atendimento individual. Então, acho que mesmo tendo muitos espaços de trabalho coletivo, que não tem, né, esse formato do atendimento individual, de consultório, trabalho clínico mais conhecido, né? Então, tinham muitos trabalhos com grupo, tinha muito trabalho com clínica ampliada no geral, que acho que já foi uma coisa legal, assim, para conhecer, mas também tinham atendimentos mais individuais. E aí foi quando eu comecei a fazer mais, porque na graduação eu acabei fazendo quase todos os meus estágios direcionados para a área institucional, para, sei lá, psicologia comunitária, psicologia da saúde, psicologia da educação. As minhas escolhas de optativa sempre foram para esse lugar, assim, porque eu me identificava mais, né? Uhum. Fiz os obrigatórios de clínica, mas foi na residência que eu me aproximei desse lugar, no CAPES, na UBS principalmente, assim, com alguns atendimentos que a gente fazia, né, num modelo um pouco mais parecido com o consultório, e aí, por incrível que pareça, foi nesse lugar Uhum. que eu me aproximei também dessa possibilidade de trabalho. Acho que porque aí eu conseguia localizar o que esse atendimento significava num contexto de cuidado de saúde maior, e aí eu conseguia entender melhor, assim, e pela experiência conseguia ver coisas legais acontecendo, né, no atendimento, aí atende criança, atende adolescente, atende adulto na UBS. Exatamente, porque parece contraditório, em teoria, você ter gostado do atendimento individual estando no contexto do SUS, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, é porque não é sobre a prática do atendimento individual em si. Essa prática não tem nada de errado com ela, inclusive ela traz muitas potencialidades de uma intimidade maior, enfim, é um outro jeito de se encontrar, não é sobre o atendimento individual em si, mas é sobre qual o lugar desse atendimento individual, né? Se é uma coisa mercadológica, individualizada, ou se está dentro de uma outra lógica, mais dessa clínica ampliada e de uma coletividade também, mesmo sendo o encontro em si individual, né? Sim. E nessa época eu também estava fazendo terapia, eu já tinha feito no fim da graduação, acho que 1 ou 2 anos, mas eu lembro que eu colocava num lugar muito de obrigação, assim, tipo, eu tenho que fazer terapia porque eu vou me formar psicóloga, eu ouvia muito isso na graduação, né? E aí entrou nesse lugar, foi muito importante nessa época, assim, tem coisas, inclusive, que tempos depois eu lembro e associo com essa época, com esse processo terapêutico, mas também era um espaço terapêutico muito distante do que fazia sentido para mim, tipo, era uma pessoa muito boa no que ela fazia, assim, era uma pessoa que também trabalhava com grupo, inclusive por isso que eu me aproximei dela e tal, mas era uma psicanálise muito clássica, assim, de muitas vezes na semana, que eu tive um privilégio considerável de acessar, mesmo não tendo grana, assim, mas eu pagava com a minha bolsa de iniciação, para você ver como uma pessoa, em alguma medida,
permitiu, né, o acesso, e aí eu fazia, era tipo psicanálise de divã e tal, e hoje eu entendo um pouco mais esse lugar, assim, inclusive a psicanálise é uma coisa que eu gosto de estudar, mas na época era muito esquisito, assim, eu não entendi o que estava acontecendo. Aham. Tipo, acho que por repertório mesmo, né? Essa época eu fiz terapia, depois eu fiz de novo, comecei de novo na época da residência, e aí acho que também com uma pessoa que não é que ela está muito longe da psicanálise, é uma pessoa que também conversa, minha terapeuta até hoje, inclusive, mas conversa com outras coisas também, assim, na época eu lembro que eu gostava de esquizoanálise, era uma pessoa que também estava por ali, acho que é uma pessoa que a pessoa em si tem uma história um pouco mais compatível com o que eu sei que é a vida, assim, também, e aí teve uma identificação um pouco mais fácil, e era uma pessoa que incluía muitos temas relacionados à política, política da vida, né? A vida ser política no atendimento, assim. Então, eu acho que também fui me identificando um pouco mais com esse trabalho, porque eu conseguia me ver naquele lugar, no lugar da minha terapeuta, mais do que no outro processo, que apesar de ter sido bom, era um lugar que absolutamente não caberia para mim, assim, era estranho. Aham. Estranho no sentido de desconhecido, né? Então, para mim, reforçava um pouco a ideia, tipo, tá, esse lugar não é meu, não encaixo aqui, eu encaixo talvez em outros lugares, que eram esses outros que eu estava vivendo. Então, na residência, tiveram essas experiências na UBS, no CAPS, mesmo no pronto-socorro, assim, às vezes tinha uma coisa muito mais pontual, mas mais individual também. E aí eu fui me permitindo mais, né, gostar do atendimento clínico individual, e entendendo onde que ele entrava, mas a minha terapia pessoal também me ajudou, assim, a entender que lugar era esse e que talvez eu pudesse ocupar não só o lugar de quem era atendida, né, na psicoterapia individual, mas da terapeuta também. Que legal. E aí foi assim que você foi entrando também no seu trabalho de psicóloga clínica, e o Oré tem a ver com isso também? Depois eu quero saber. Acho que olhando agora eu consigo dizer que também teve a ver isso, mas eu saí da residência querendo trabalhar no SUS. Aham. Mas acho que o fim da residência, eu terminei a residência em 2017. Eu me formei no Mackenzie no fim de 2014, aí eu entrei em 2015 na residência, e aí era um programa de 2 anos, e aí eu saí em 2017, mais ou menos em março, eu acho, abril, por aí, e eu saí querendo trabalhar no SUS, mas essa época, o finzinho da residência foi uma época em que dentro dos serviços de saúde, acho que eu fui assistindo a um processo de precarização muito grande, assim. Acho que tiveram alguns cenários que fizeram isso, né? Tipo, em São Paulo, começou muito forte, durante a residência a gente acompanhou isso, as OSs a tomarem conta dos serviços de saúde, né? As organizações sociais. Então, empresas mais terceirizadas, que aí recebem, né, o repasse, e aí cuidam e administram os serviços. Já tinham OSs quando a gente entrou, mas foi um processo que aumentou muito durante a residência. E acho que uma outra coisa que aconteceu nessa época foi o golpe. E acho que de dentro da rede deu para sentir muito para que lados que ia indo, assim, o cuidado com saúde dentro da política pública e com o teto de gastos, Aham. que foi instaurado, né, logo em seguida, deu para perceber, tipo, era palpável, assim, a diferença e como os serviços tiveram que se reorganizar. Então, eu saí da residência numa época em que uma galera foi demitida dos serviços de saúde, entraram umas OSs novas em São Paulo, com uma estrutura diferente, né, com muito menos investimento de grana, isso também era muito mais claro, as equipes estavam sendo reduzidas, tinha um investimento muito menor de grana na saúde, então, quando eu saí para as entrevistas, eu e minhas colegas, né, da época, a gente fazia entrevista com a galera que tinha 10 anos de experiência, porque eles tinham sido demitidos e estavam procurando emprego também em outros lugares. Então, foi tipo... Isso você está contando na prática aquilo que a gente diz na teoria de que o contexto social afeta diretamente a saúde mental, assim, o contexto social e a política vigente vão ditar também quais são as práticas de cuidado em saúde, quais são as possibilidades ou não, né? Isso afeta diretamente os usuários. Sim. E os trabalhadores. Sim.
E então foi uma época em que eu fiz muitas entrevistas, tentei entrar em muitos processos seletivos, teve um concurso maior na época também, fui fazendo essas coisas, mas não tinha muita resposta, assim. O que é estranhíssimo de pensar, né? Se a gente pensa que a minha formação da vida inteira foi bancada por política de acesso, desde o meu ensino médio, né? Mesmo sendo uma escola particular que dava a bolsa, tem um incentivo fiscal para as escolas fazerem isso, né? Então, acho que antes disso eu estudei em escola pública, aí depois teve a bolsa, depois entrei pelo ProUni, que é um investimento muito mais direto, né, do Estado, do governo. Depois fiz residência, que eu recebia um salário do Ministério, caía na minha conta, Ministério da Saúde, pagava minha bolsa. Umas pessoas eram da educação, que eles dividem, né? O meu vinha pelo Ministério da Saúde. E é isso, eu ficava pensando muito, tipo, foram muitos anos do governo investindo dinheiro na minha formação, e aí eu queria trabalhar no SUS, formada por essas políticas, mas não tinha espaço. E dá para pensar várias coisas, né, sobre isso, já pensei muitas coisas, mas como a vida não espera, eu tinha que trabalhar. Eu até voltei um tempo a trabalhar na área que eu trabalhava na época da faculdade, né? Tipo, em restaurante, assim, para pagar as contas. E nessa época eu já tinha saído da casa dos meus pais, precisava pagar meu aluguel e tal. Mas era estranhíssimo, assim, voltar depois de ter trabalhado esse tempo, né, com saúde mental. E aí nesse processo de procurar trabalhos, de fazer entrevistas, muitas entrevistas intermináveis e frustrantes, eu comecei a pensar na possibilidade de atender algumas pessoas na clínica particular, acho que num processo muito intenso na minha terapia também, para localizar essas coisas que agora eu falo com facilidade, né? E dar nome para elas, organizar elas na cabeça, mas comecei a pensar nessa possibilidade e com as redes que eu fui fazendo nesse processo todo, né, as pessoas que eu fui conhecendo, as profissionais que eu fui trabalhando junto, acho que também foram aparecendo ideias e coisas. Então, nessa época, eu lembro que a Vânia, que é uma pessoa que eu conheci no Ponto Benedito, que era psicóloga, que é psicóloga, ela fazia o programa do CAPS Itaim, do CAPS Itapeva, ela fazia a especialização na época, e aí ela também estava no Ponto Benedito. Ela me chamou e disse que estava pensando com umas amigas em montar um coletivo, alguma coisa que se aproximasse de economia solidária, e fez super sentido quando ela chamou. Assim. Legal. E aí ela me chamou para uma primeira reunião, ainda lembro, assim, muito bem do dia. E aí, nessa reunião, tinha algumas pessoas que eu já conhecia, que eu também chamei, ou que eu também pensei, ou que eu conhecia e ela também conhecia e tinha chamado. Tinham pessoas que eu não conhecia e aí conheci lá. E aí, essa foi a primeira reunião que a gente conversou sobre a ideia de criar um empreendimento de economia solidária que trabalhasse com saúde mental, na época. Nem era só com psicologia, né? Mas tinham só psicólogos e psicólogas lá. Nessa primeira reunião. Essa primeira reunião. E aí, acho que foi meio nela que surgiu o Uré, né? Porque aí depois disso a gente começou a se reunir meio com uma frequência grande, assim, ainda tô bem. Na época, acho que eram umas 8 pessoas, assim, pelo que eu lembro, mas a minha memória é bem ruim. Mas começamos essa reunião essas reuniões, e aí a ideia era construir um coletivo que foi se moldando para ser um coletivo que trabalha com economia solidária e presta serviços em saúde mental, e aí foi se tornando, foi afunilando para psicologia, porque no fim tiveram mais psicólogos ou só psicólogos interessados, né, no trabalho. E a gente foi construindo esse coletivo, acho que no meio de 2017, fazia uns meses que eu tinha saído da residência. A gente fez um evento que a gente, até hoje, e você sabe disso, porque você participa do coletivo também, até hoje a gente diz que é meio o começo do Uré, né? Que foi um evento em que a gente fez um evento aberto para várias pessoas, para discutir economia solidária e psicologia, que foi dia 11/11, então demorou um tempinho até a gente estruturar esse evento, e a gente começou a fazer atendimentos ou pegar pequenos trabalhos que apareciam na época. Ao mesmo tempo, eu comecei a procurar trabalhos, a procurar pessoas que queriam fazer atendimento clínico de psicologia, né, psicoterapia. E aí,
procurei uma sala que a gente paga por hora de atendimento, escolhi um lugar e eu divulguei o meu trabalho para essas redes, né, para essas pessoas que me conheciam da residência e tal, dos serviços que eu fui passando, e eu divulguei o meu trabalho em grupos do Facebook, que na época, acho que de novo aí no tema da sorte, né, na época era uma coisa que estava funcionando, ou que funcionou para mim, né. Eu fiz algumas publicações em grupos de comercialização e serviço entre mulheres. Legal. Grupos que eu participava, consumia coisas, né? Quando eu queria comprar alguma coisa, quando eu precisava de indicação de algum serviço e tal. E aí Você divulgou o seu trabalho lá. Apareceu a ideia, divulguei o meu trabalho lá, e aí foi de lá que vieram as minhas primeiras pacientes. Que legal. E aí, durante esse ano, né, de 2017, fui estruturando a minha vida com esses atendimentos que vieram, né, desses grupos, depois com indicações dessas pessoas e aí de outras pessoas que eu conhecia, e com os trabalhos que foram aparecendo no Oré, mas que nesse começo eram trabalhos que financeiramente não davam retorno, assim, mas eram trabalhos que acho que me sustentavam, ainda me identificando como uma psicóloga que estava trabalhando com pessoas que eu admirava e achava muito legal, e discutindo em grupo, e discutindo caso, né? E quando eu saí da residência, o Ponto Benedito estava em funcionamento já, e apareceu a ideia de, pelo Oré, prestar um serviço lá no ponto, que era um serviço de acompanhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras de lá, num grupo de conversa sobre o trabalho. E aí, acho que esse foi o meu primeiro trabalho com o Oré, assim. E aí a gente estruturou, né, um combinado de trabalho, de prestação lá para o ponto, também que não era remunerado na época, mas aí uma das psicólogas do Oré me dava supervisão, né? Você via muito sentido naquele trabalho também, mesmo não te remunerando naquele momento. E aí eu fiquei no ponto, o que também foi uma coisa que não me fez quebrar totalmente, né? Esses vínculos que eu fui criando ao longo da residência e com a rede de saúde e tal. E foi um trabalho legal, fiquei uns anos lá, depois o Ora continuou com o trabalho lá, a Amanda, que é uma outra psicóloga, ficou mais uns anos, trabalhando lá no ponto com um grupo que a gente acabou nomeando de mediação, né? Era um grupo em que as trabalhadoras e os trabalhadores falavam sobre a rotina de trabalho, os problemas que aconteciam, coisas que precisavam gerenciar, né, na rotina de trabalho, conflito de convívio, sei lá, elencavam as coisas que eles precisavam falar ou que eles queriam para o trabalho e precisavam levar para o grupo maior, né, para a assembleia. A gente pensava como é que eles colocavam as ideias, os pedidos lá. Foi um grupo bem legal. E aí comecei o trabalho assim e até hoje eu continuo nesses dois trabalhos principais, né? O coletivo, agora não mais fazendo a mediação, mas fazendo atendimentos, fazendo os projetos, e a clínica individual particular. Olha, Paula, de verdade, eu sei que eu sou suspeita para falar, porque como você disse, spoiler aqui, gente, eu conheço a Paula, estou no Oré com ela, mas é porque eu pensei muito em você, porque eu fico emocionada, assim, de ouvir sua história, acho que o jeito que você contou também, começando lá atrás, assim, né, mostra muito como a nossa história na psicologia não começa quando a gente entra na faculdade, começa muito antes também, como as vivências atravessam totalmente a profissional que a gente é hoje também. Então, é isso, as suas preocupações e as suas vontades de trabalhar em coletivo também começam ali, lá atrás da comunidade religiosa que você viveu, enfim, muitas outras coisas, né? Então, eu fico, de verdade, muito, muito emocionada e muito inspirada de ouvir sua história, porque você realmente construiu aquilo que você queria participar. Então, você ajudou a construir o Oré e ajuda até hoje, porque era esse modelo de trabalho que você acreditava e que fazia sentido para você. E mesmo que isso nem existia antes, você foi lá e ajudou a construir esse modelo. Então, é muito, muito interessante ouvir sua história. Acho que você tem muito a inspirar pessoas.
E não sei, queria ouvir de você se faltou falar alguma coisa, se você quer contar mais alguma parte. Não consigo pensar em nada agora. Acho que é bem legal, assim, também poder contar a história desse jeito. Eu fui ver os anos das coisas, né, para conversar com você, tipo, que ano que eu entrei na faculdade, que ano que eu me formei. E aí eu percebi que vão fazer 10 anos que eu me formei esse ano. Pode. E aí acho que também foi interessante e gostoso, assim, para mim fazer essa linha do tempo e lembrar das coisas e do sentido das coisas e das pessoas. Acho que fui lembrando de muitas pessoas, assim, enquanto eu estava falando, assim, pessoas muito importantes para mim e nessa trajetória, né? Ai, que lindo, de verdade. E só para contar para os ouvintes que as coisas que a gente foi falando aqui hoje dizem da cidade de São Paulo, né? Isso que a gente foi falando, Ponto Benedito, Zona Oeste, não sei o quê, tudo isso é da cidade de São Paulo. E também a gente vai deixar informações, então se foi falando, né, do Bar Bibitantã, mesmo do Oré, a gente pode ir deixando as informações depois na descrição do vídeo ou do áudio para quem tiver interesse em acessar. E, Paula, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. Agradeço muito e você será muito bem-vinda novamente. Obrigada, Ju.